Um novo autor, um thriller histórico, um livro para ler. Olá, eu estou aqui para vos falar do livro do Rui Miguel Pinto, O Segredo de Tomar. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Porta Editora e ao Rui o facto de me terem sido este exemplar. Quero agradecer ao Rui o facto de me ter convidado para estar na apresentação do seu livro, quer em Benavente, quer em Lisboa. Confesso que em Benavente teve um simbolismo diferente, porque eu morei em Benavente durante 6 anos e, portanto, são 6 anos que eu recordo com muita felicidade e, portanto, foi quase um regressar a casa. Ainda por cima para apresentar um livro de um jovem, estreante, mas um livro tão bem construído. O Segredo de Tomar é um thriller histórico, ou seja, é um livro que vai ter na sua construção a parte de thriller, portanto, algo que é preciso descobrir, o tal segredo de tomar, e ao mesmo tempo tem a parte histórica. Chamando-se O Segredo de Tomar, eu acho que não faço spoiler nenhum se vos disser que este livro trata essencialmente de um segredo deixado pelos Templários, e aquilo que nós vamos tendo é exatamente esse conhecimento daquilo que se passa no presente, e quem está a tentar descobrir o segredo e com que objetivo final após a descoberta desse mesmo segredo. Isto por um lado. Por outro lado, temos o passado, ou seja, a explicação daquilo que foi acontecendo e daquilo que levou a que este segredo se construísse e ficasse durante tanto tempo escondido, questionado, que se pusesse a hipótese dele existir ou não, e se questionasse não só a sua existência, como eu dizia, mas também a pertinência da sua revelação. É um livro que, como eu dizia, é um thriller histórico, é um livro que tem como personagem principal um estudante universitário de História, ou uma das personagens principais, pelo menos aquela que mais me tocou, e eu achei a caracterização deste jovem muito bem feita. Achei a interação deste jovem com as personagens que fazem parte do seu núcleo muito bem feita, mas achei essencialmente que o Rui consegue fazer uma construção literária, uma construção narrativa muito boa em relação ao seu livro, no que diz respeito à construção não só das personagens, mas essencialmente à construção narrativa. Ou seja, este passado que nós vamos sabendo aos poucos e que está relacionado com todas as personagens principais. Este jovem que tem ele próprio uma história de vida e tem ele próprio alguns elementos que nos criam alguma, eu não queria dizer inquietação, mas que nos criam alguma vontade de saber mais. Tudo isto está tão bem ligado que, com a pergunta que se nos põe capítulo a capítulo, que é, afinal de contas, qual é o segredo? Afinal de contas, de que é que eles andam à procura? Afinal de contas, o que é suposto ser descoberto? Afinal de contas, é para contar a toda a gente ou não é para contar a ninguém? Afinal de contas, há segredo ou não há segredo? E, portanto, estas perguntas que ao longo do livro nos são colocadas pela narrativa do Rui faz com que eu acho que esta mesma narrativa está muito bem ligada, muito bem construída, com uma dinâmica no ponto, fazendo destes capítulos que são curtos, pontos de ligação entre eles e aquilo com o qual o leitor se vai questionando e, simultaneamente, acabando quase sempre com aquela vontade de então e agora? Eu contei na apresentação de Benavente que às 2x3 eu tive vontade de dizer: olhem, desculpem, eu vou faltar às aulas porque vou continuar a ler o livro do Rui, porque eu não consigo parar de ler o livro do Rui, porque eu quero saber, quero verdadeiramente saber aquilo que aqui está. Nota-se ao longo deste livro que não só houve um trabalho de escrita brutal,
de construção narrativa, como eu dizia, mas houve também subjacente a ele um trabalho de investigação fantástico. Um trabalho de investigação que nos leva pelos sítios e pelos locais que o Rui acha que são importantes, que nos leva pelos sítios e pelos locais que o Rui considera que são fundamentais para que a história tenha coerência. E é verdade, os sítios por onde ele nos leva acabam por ser aqueles sítios que fazem desta obra e deste livro uma obra e um livro coerente, com um fio condutor fantástico, onde o leitor, mesmo com estas idas e com estas reflexões sobre o passado, o leitor não se perde e onde se aprende também. Este livro, para mim, tem um caráter didático, ou seja, o livro, para mim, tem este conhecimento sobre a história dos Templários, e nomeadamente a história dos Templários em Portugal, que eu achei muito interessante e que não é dado como numa aula de história, não é um livro que se transforma numa aula de história, é dado como necessário para que o próprio thriller se possa desenrolar, para que o próprio thriller se possa desenvolver e para que o próprio thriller funcione dentro desta estrutura narrativa e funcione dentro deste tempo histórico. É um livro que, no fundo, supera as expectativas. É um jovem que se está a iniciar na escrita e, como tal, é um jovem que promete ser um grande escritor, provavelmente dentro deste género, que é herdeiro do Dan Brown ou do Luís Miguel Rocha. É um livro que promete, é um livro que nos faz já querer um segundo e que nos faz ter a certeza que o nome do Rui Miguel Pinto vai ser um nome que vai ficar na história da nossa literatura e vai ficar dentro do thriller histórico, que é um género que eu gosto, porque no fundo alia dois géneros que eu também gosto muito, o thriller e o romance histórico. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Segredo de Tomar, do Rui Miguel Pinto. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.